Boa noite a todos. Dando início aqui a mais uma aula voltada para desmistificar dados da indústria farmacêutica. E meu nome é Marcelo Hugo Silva. Trabalhei aí por 17 anos dentro da indústria farmacêutica, tendo acesso a infinitos dados, né? Então, por isso é o tema da aula. Trabalhei na Zambon, onde eu tive primeiro contato com as ferramentas de análise de dados, porém era uma ferramenta que era cara, então praticamente só os gestores tinham acesso a essa ferramenta, e o gestor em questão me treinou no sentido me mostrando quanto era válido a gente trabalhar os dados. Trabalhei também na MS, onde também já tinha um número de dados, mas não tão organizado a nível de dashboards, eram sistemas um pouco mais truncados. E na última AstraZeneca, eu além de ter trabalhado com muitos dados, eu fiz parte do board de construção da internalização dos dashboards da AstraZeneca, trazendo a simplificação realmente do que o representante precisa, né, para que ele possa atingir melhores resultados. E aqui eu faço um resumo das minhas grandes paixões. Aí são meus dois filhos, o Hugo e a Sofia. E minha outra paixão também é moto, né? Aí também envolvendo um pouco mais de dados. 4.184 quilômetros a 206 litros gastos, a uma média de 18 km por litro, e fiz isso em 8 dias, atravessei da costa leste à costa oeste dos Estados Unidos. Hoje a gente fala muito na responsabilidade do desenvolvimento pessoal, né? Antigamente as empresas elas investiam em consultorias que te levavam a se desenvolver realmente, né, em determinadas áreas. Ela pagava, mas hoje está diferente. Hoje o funcionário precisa se desenvolver, ele precisa buscar. A empresa te entrega as ferramentas, mas quem precisa realmente se desenvolver é o funcionário. E aí eu faço a pergunta: até onde nós estamos dispostos a investir para que possamos ter um desempenho melhor dentro da nossa profissão? E dados, eles são muitos, né? Várias pessoas estão dentro de empresas, assim como essa imagem, trabalhando, tratando esses dados. Só que não é o nosso caso aqui. Essa pessoa aqui, provavelmente, ela tira uma parte dos dados que são necessárias realmente para que a gente possa fazer o uso e transformar isso tudo de uma maneira estratégica e poder chegar mais rápido aos resultados. E aí eu faço uma grande pergunta: qual é a semelhança entre essas duas ferramentas? Aqui nós temos o Waze e ao lado nós temos um dashboard. São coisas diferentes, mas a grande sacada aqui é que o Waze ele utiliza infinidade de dados, dados de satélite, dados informados pelos condutores. E para que serve o Waze? Para que ele te leve na melhor rota, com o menor tempo de gasto de combustível, ou seja, gasto de tempo. E o dashboard ele tem também essa mesma proposta. E aí nós precisamos fazer o papel do Waze, transformar esses dados para que eles possam encurtar o nosso caminho, a nossa jornada ao nosso resultado. Então esses dados eles precisam ser utilizados de maneira muito assertiva para que eu possa alcançar realmente o resultado esperado ou até mesmo superá-los. E hoje, já com a evolução, né, da tecnologia, as pessoas que já estão um pouco mais tempo aí no ramo, usavam fichas para fazer acompanhamento, usavam fichas para fazer anotação sobre a visita anterior, para que ele pudesse destacar na próxima visita. E hoje isso tudo está na nossa mão. Hoje está disponível no nosso iPad roteiro, horário de médico,
prescrição, todas as informações estão ali dentro do do teu iPad, né? Então, assim, as ferramentas elas foram evoluindo, mas as pessoas que já tinham uma capacidade analítica, elas eram capazes de organizar em Excel a informação que ela recebia das empresas. Hoje a empresa já disponibiliza belos dashboards, mas ainda com um número muito grande de informação e sem uma orientação de como extrair da maneira correta, porque não é tão intuitivo, né? Porque quem constrói esses dashboards são programadores. Então, essa união entre a parte técnica e a parte comercial foi esse papel que eu fiz dentro da AstraZeneca, de trazer as informações realmente relevantes para o nosso negócio. E realmente eu questiono muito a necessidade de um representante ter um computador. Por que eu questiono? Porque todas essas ferramentas elas estão disponíveis de forma online. E o nosso iPad com 5G, muitas das vezes você não vai ter acesso. E eu digo assim, o computador ele é necessário porque ele é a melhor ferramenta para que você possa analisar, para que antes de você sair para pro seu setor, que você já saia com boas análises, para você saber para onde ir. Quem nunca foi pego um GD pedindo abre o audit desse médico? E aí você vai, pela falta de familiaridade com a ferramenta, do uso realmente da ferramenta, com a ajuda também da internet, não funcionar e a gente não conseguir abrir. Agora, a pessoa que ela consegue ter esses dados de forma offline, ela faz uma análise dentro do computador e depois só transfere para o iPad e esses dados vão estar de forma muito simplificada. E assim, eu gosto muito de fazer essa comparação aqui de como os dados chegam, né? Os dados eles chegam através do Equivia, do Close-Up, as empresas trabalham, né? E posteriormente ela disponibiliza para o representante, né? Em forma de iPad. E aí nós trabalhamos uma analogia muito boa do Lego, porque assim, os dados eles vêm todos misturados. A empresa ela tem o trabalho de tratar esses dados, entregar esses dados de maneira muito mais organizada, né, para que ele possa usar as peças que ele precisa para chegar no resultado. As peças que são disponibilizadas é a mesma para todo mundo. Agora, quem não faz uma análise de dado, chega ao resultado? Chega. Ele faz ali os 90%, 100%, ele chega no resultado. A minha analogia é como se ele tivesse que fazer um avião. A empresa mandou fazer um avião, ele foi lá e fez. Ele fez o trabalho dele. Agora, o representante, que ele é mais analítico, né? Ele consegue construir muito mais resultado. Ele consegue voar mais alto. Então, a utilização dos dados de maneira correta e assertiva vão te levar a outros patamares como um profissional. E para isso é necessário necessário que você afie o machado. Afiar o machado é aquele momento que você pega o computador, faz suas análises e você sabe onde está o teu negócio, onde realmente o teu negócio acontece. Então você tem a possibilidade de fazer um trabalho melhor, muitas das vezes muito mais otimizado, muito mais roteirizado, que te levam aos números que realmente que você precisa chegar. Então, afiar o machado faz parte do trabalho. E eu tenho a teoria do copo de leite, que se você quer tomar um copo de leite, basta que você compre apenas o copo de leite. Você não precisa ter a vaca no seu quintal. O que é a vaca? É uma infinidade de dados. O que é o copo de leite?
são os dados analisados, realmente o que você precisa para se nutrir, né? Então, assim, é uma analogia, parece uma analogia simples, mas é exatamente isso. A possibilidade que você tem de ser mais assertivo com menos dados também é verdadeiro. Aqui eu coloquei alguns dados, ele está embaçado muito pelo motivo de são dados sensíveis. É um gráfico bonito, que é disponibilizado, você precisa fazer os filtros todos aqui, mas de toda essa tela aqui, apenas a parte inferior direita são dados que vão realmente me levar a resultados extraordinários, vão me levar realmente onde está acontecendo o negócio. Já nesse gráfico aqui, apenas o gráfico central vai te dar uma noção de quanto você está sendo realmente produtivo dentro da companhia, fazendo um comparativo ali com os teus concorrentes. Então, isso aqui é importante. E também eu falo do audit, né, que é a captação de receita. É um dado que tem que ser muito bem analisado, porque existem alguns desvios, né, ele não é 100% correto, ele é uma amostragem. Então, assim, aprender a fazer uma boa leitura, não só do audit, mas também do seu mercado. Você entendeu? Vou dar um exemplo aqui de diabetes. Não é porque o médico está prescrevendo uma classe de medicamento que ele deixou o seu de lado. Muitas das vezes, para quem entende um pouco de diabetes, diabetes é uma doença de adição de produto. Então a tua preocupação não é se ele está prescrevendo simplesmente do concorrente em detrimento do seu. Você tem que pegar o seu produto da mesma classe, fazer esse comparativo e saber se ele não está associando ou se ele está prescrevendo apenas aquele produto, deixando de lado uma tecnologia mais atual. Então, assim, isso tudo nós descobrimos a partir de perguntas. Quando você vai ao médico, que você percebe que ele tem aquele volume, você procura entender. Então, esse médico selecionado, analisado, é o médico que vai te dar a resposta correta e você vai poder sobrepor as objeções dele e assim conquistar o receituário dele. E assim, com tantas atividades, né, que nós temos, métricas, KPIs, outras atividades, visitação médica, farmácia, categoria de médico, 1, 2, 3, tem que ver MDTR semanal, audit, DDD, entrega de amostra, RDV, planejamento de ações, solicitação da matriz, fazer evento, coffee break. Então, assim, como é que a gente gira tantos pratos? Basta que a gente tenha uma organização. Essa organização é que vai fazer com que você seja assertivo aonde você tem que ir, aonde você deve estar, para que você tenha tempo para fazer as outras atividades. Então, assim, a análise de dados, ela otimiza, assim como eu estava falando lá do Waze, muitas das vezes o Waze ele te manda por um caminho maior, né? Ele te tira do engarrafamento para que você consiga chegar num tempo menor. Então, otimizar o seu trabalho é também utilizado na parte de análise de dados. E eu digo, use apenas o que faz sentido para você. Então não precisa você ter um dashboard tão completo, ter tantos dados, quando na verdade você pode resumir tudo isso, né? Eu ensino isso na minha consultoria. Você resume exatamente os dados sensíveis ao teu negócio, os dados que vão te levar ao resultado. O médico que você precisa levar um material, atender uma necessidade daquele médico, não porque ele está próximo à sua casa ou ele está próximo de um concentrado. Você vai atender a necessidade daquele médico, aquele médico que vai fazer diferença no teu resultado. E a importância de um bom roteiro baseado em dados. Volto à questão do... Eu até brinco, assim, eu gosto do Waze, né? Eu uso o Waze e você sentar para fazer um roteiro baseado
em resultado é diferente de você fazer um roteiro baseado em localização geográfica. Então, eu prefiro, eu preciso, né? Eu preciso otimizar a minha agenda de acordo com o meu melhor mercado, da onde eu vou conseguir extrair mais. Não simplesmente fazer a produção, produzir só por produzir número, volume. Eu preciso ser estratégico. Eu vou fazer o volume, aquele concentrado, num determinado momento que eu tiver um médico próximo que vai fazer diferença para o meu negócio e essa roteirização é que vai te trazer um grande resultado. Qual o próximo passo? O próximo passo é a gente poder trabalhar, né? A minha proposta aqui é de uma consultoria, a gente fazer uma consultoria individualizada para que a gente possa analisar os dados, definir ações, porque não é simplesmente analisar dados. Os dados precisam ser analisados e precisam entrar num plano de ação. Você precisa fazer um plano de ação exatamente em cima daqueles médicos, em cima daquele setor, daquele território que vão te gerar mais negócios. Agradeço a presença de todos, a atenção, a audiência de todos e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado, uma boa noite.